canal 3 na Ver TV, 181 na NET, o canal 24 na Blue ou na internet em tempo real, visitando plenatv.com.br. São 24 horas diárias de conteúdo local com a qualidade que só o Grupo Folha de Comunicação oferece. Plena TV. Nossa programação é 100% você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. São 7 horas e 7 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão de hoje: tempo nublado, com possibilidades de quase 100% de chuvas para o dia e a noite. Máxima de 29, mínima de 22 graus. No momento, no centro, 23 graus. Pai e filha de 10 anos morrem em acidente na BR-101, na altura de Cacheta. Menina de 5 anos no carro e a mulher ficaram feridas após a capotagem. STJ nega prisão domiciliar a Quelinho e Tiago Virgílio. Vereadores afastados estão no presídio e Linda Amara continua foragida após condenação na Chequinho. Primeira etapa, CME e Centro Cirúrgico do HGG passam por obras. Mudanças no trânsito. Centro com ruas fechadas para compras de final de ano. Desalojados voltam para casa após rio Ururaí baixar. Em São João da Barra, cobertura de quadra desmorona em escola. Escola de Política. Pré-candidatos se formam no Renova. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook, pelo YouTube, com Folha FM 98,3, pelo nosso site folhafm98.com.br ou pelo site radios.com.br. No programa de hoje comigo, o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia. Bom dia também para o juiz Rubens Soares Saviana Júnior, que vai estar conversando. Olha o gerúndio aí, vai estar conversando. Terror. Atendente de telemarketing. Atendente de telemarketing, o terror gerúndio, mas saiu sem querer agora. Mas que vai conversar conosco, muito mais simples, né? Vai conversar conosco e sobre assuntos interessantíssimos. Tem a pauta e tem outras dúvidas, né? Claro. De tanta gente que pode participar da nossa conversa, do nosso papo aqui. Eu prefiro falar papo, conversa, do que é bem informal, do que entrevista. Entrevista fica uma coisa muito formal. Mas, Arnaldo, ontem a Folha, na primeira página, olha, você vê que as consequências tristes, né? A Folha, na primeira página, coloca sobre as estradas da região, né? Falamos da BR-101. Da BR-101 já tinha acontecido o acidente. E a gente não sabia. Né? Eu pois não sabia, não tinha... Como eu falei no domingo, a gente fez a confraternização entre os colegas de redação da Folha, né? A gente tava todo mundo junto. Até que ontem a gente chegou aqui em cima do horário também, mas bem mais corrido, né? Mas eu não estava sabendo ainda desse acidente. Mas esse acidente é porque a matéria especial ela foi por caminhos para as praias. Né? A gente fez uma matéria seguindo para as praias de Farol, de Gruçaí, de Atafona e São Francisco da Papuana, Gargaú, Santa Clara, Guaxindiba, enfim. E a gente não focou muito na BR-101, mas aqui na rádio a gente comentou sobre a redução de acidentes que aconteceu na BR-101 a partir da duplicação desses trechos todos daqui do Rio, o que realmente é um fato, mas infelizmente a gente não sabia desse trágico acidente onde morreu
uma criança de 10 anos e o pai e a filha de 10 anos, um acidente triste, uma capotagem, segundo a gente apurou, ali perto da localidade de Caxeta, já chegando à divisa com o Quissamã. E a outra criança de 5 anos ficou ferida e também a mulher. Então era a família saindo de Campos para Macaé. É um percurso simples que muita gente faz todos os dias para trabalhar, inclusive. Né? Não é um percurso que não é uma viagem longa, é uma coisa que é normal. A gente vai aqui a Macaé, é um pulo em Macaé. Né? Como a gente vai aqui, Atafona, eu faço Atafona Campos. Agora não mais diariamente, mas fiz durante muito tempo, até mesmo para vir para a redação da Folha, fazer diariamente de carro. E Macaé é a mesma coisa, tem muita gente que trabalha lá e mora aqui e vice-versa, né? E infelizmente um acidente desse com a morte de uma criança. A gente sempre fala que jornalismo, o tempo no jornalismo às vezes nos deixa um pouco frio para a cobertura de certas tragédias. Mas quando envolve criança, a gente desmorona da mesma forma na redação. É a mesma coisa. Psicologicamente é muito ruim pra gente. Eu acho que qualquer cobertura que envolve criança é muito ruim. Muito eu ruim. acho que o que nos afeta é curioso. A gente aprende a enfrentar o fato de forma mais fria, mas eu acho que no subconsciente aquilo vai se acumulando. Justamente. E de repente a pessoa dá um piripaque, né? Não, tá nervoso e não sabe nem por quê. A gente está chegando no momento de montar retrospectivas, né? Por causa... Para jornal Sim, mesmo. claro. Né? Já estamos em dezembro. E eu lembro do começo do ano, teve o caso do bebê Johnny Valentim, do Farol de Santo Tomé. Um menino de 25 dias que o pai é acusado de ter matado com 2 socos. Aquilo me fez um mal na cobertura jornalística que você, assim, não dá pra... E logo depois veio a história dos meninos do Ninho, né, aquele incêndio que os meninos morreram. E, enfim, foi um começo de ano muito, muito ruim. Não que o resto do ano tenha sido muito diferente, né? Esse foi um ano marcado por muitas notícias trágicas, infelizmente. Mas a gente vem até agora aí algumas coberturas tristes e quando envolve criança, então, sobretudo, é muito ruim de acompanhar esses desdobramentos e tudo. Mas nós estamos na torcida porque uma das crianças que estavam no carro, né, eram 2, uma de 10 e outra de 5 anos, continuava internada e a gente espera que possa se recuperar e a gente possa trazer boas notícias em breve. Você sabe que há uns anos atrás eu entrevistei um engenheiro de trânsito muito conhecido aqui em Campos, do SEST, Senat, o Campanelli. Eu não sei se é João Carlos Campanelli ou José Carlos Campanelli. Ele tem um conhecimento de trânsito, tanto em estrada, né, intermunicipais, interestaduais, como também em cidade. E ele falou, olha, vai reduzir muito o número de acidentes na BR-101. Isso não tem a menor dúvida, porque com 2 pistas, uma para ir, outra para voltar, você perde aquele acidente, você deixa de existir aquele acidente da ultrapassagem. Sim. Esse aí. Mas ele falou assim, mas quando houver acidente, vocês vão ver que vão ser em alta velocidade. São acidentes que não escapa ninguém. Porque a velocidade é tão grande que a pessoa quer correr mais do que permite, sabe que não tem radar aqui e ali. Quer dizer, palavras de uma pessoa que conhece. Sabe o que está dizendo. Trânsito, muito complicado. O trânsito é sempre muito complicado. E é sempre bom a gente esperar também, porque pode ser qualquer coisa, pode ser um pneu que estoura, pode ser um pneu que solta, pode ser. Exatamente. Pode ser imprudência, claro que pode. E a maioria das vezes é imprudência, né? É bom a gente destacar isso. Mas pode ser muita coisa, carro é uma máquina, né? Pode ter acontecido várias coisas nisso. E qualquer comentário que a gente possa fazer, às vezes pode ser mal interpretado e não é a nossa intenção. E pode ser injusto também, né? E não é a nossa intenção, porque às vezes, como eu estou falando, é um pneu que solta, um pneu que estoura. A gente não sabe o que pode ter acontecido nesse caso especificamente, nem nos outros, mas nesse especificamente a perícia ainda não tinha sido concluída para saber realmente o que aconteceu. Bom, mudando o assunto, o Superior Tribunal de Justiça nega a prisão domiciliar a Quelinha e Thiago Virgílio. Vereadores afastados estão no presídio e Linda Mara continua foragida após condenação na Chequinho. 61 dias. Já está rolando meme nas redes sociais. Dessa vez ela conseguiu, né? Como a gente estava falando aqui ontem. Da outra vez ela quis passear no calçadão de Copacabana. Você está foragido e passear no calçadão é meio difícil, né? Rio de Janeiro... Eu estava falando que Macaé é um pulo, o Rio é outro, né? Só mais um. Você sempre encontra campista. Eu até contei aqui ontem que no Réveillon, com 2 milhões de pessoas, eu desço do apartamento, assisti a queima de fogos, encontro 3 pessoas de São João da Barra, né? Isso lá em 2013. Então, no Rio de Janeiro, você sempre encontra
gente conhecida, enfim. Dessa vez ela está foragida, mas o que interessa nessa informação, mais importante aí nessa informação, é que o STJ negou esse pedido de prisão domiciliar dos vereadores afastados. Que a gente fala vereadores afastados porque ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e posteriormente ao Supremo Tribunal Federal. Mas eles estão fora do cargo já há um bom tempo. Mas o STJ negou esse recurso porque eles estão cumprindo a pena em regime fechado. Depois a gente pode até falar com o Dr. Rubens aqui, que conhece da área de direito, o porquê que o preso começa, mesmo condenado no semiaberto, começa no regime fechado. É normal isso acontecer. Mas, enfim, eles pediram essa mudança de regime, passando para o domiciliar, e o STJ negou. Eles foram ao STF, quem vai definir, ao menos monocraticamente, se for o caso, vai ser o ministro Ricardo Lewandowski, que é garantista, é bom a gente colocar isso, é um ministro garantista, da turma mais garantista do Supremo Tribunal Federal, e ele que vai decidir, pode até decidir monocraticamente. Às vezes Lewandowski não leva isso para a turma, para decidir, até para formar jurisprudência, ou às vezes até chegar ao pleno. Mas se ele decidir monocraticamente, aí eu aposto, aí é uma coisa particular, se eu aposto que se a decisão for monocrática, ele vai mudar o regime, sim. Agora, se ele levar para a turma ou se for para o pleno, aí é uma situação diferente, a gente não pode arriscar porque é muita gente. E também o que eu estou falando aqui é o que eu acho. Eu não falei com o ministro, não falei com nenhum assessor do ministro, é o que eu acho pela postura que ele vem adotando ao longo dos anos. Como eu falei, um ministro muito mais garantista, da turma muito mais garantista do Supremo Tribunal Federal. Arnaldo, para o pessoal que já pensa em fazer suas compras de Natal, mudanças no trânsito centro com ruas fechadas para compra de final de ano. Facilita muito as pessoas, viram um calçadão, pelo menos temporário. Exato. Viram um calçadão, né? E as pessoas se preocupam menos, e porque que realmente em Campos é perigoso, as ruas são estreitas. Bem estreitas. Você às vezes atravessa a pessoa, tem umas pessoas que dirigem, eles aceleram para te dar susto. Que coisa ridícula. E o trânsito dá um nozinho também aqui no centro. Dá um nó. Então o pessoal já sabe que ali não pode passar. É bom larga orientar. O carro longe, andando, faz um exercício e tal. É bom orientar para as pessoas que tem ruas fechadas, são as ruas que fecham sempre, é o trecho da João Pessoa, enfim, é aquele local de sempre, que sempre fecha no final de ano para as compras de Natal e Ano Novo. O centro está bem movimentado. Ontem eu saí à tarde para ir à Caixa, já era tarde, inclusive, já era lá por volta de 5 horas. Estava bem movimentado, então tem bastante gente circulando. Se essas pessoas estão comprando ou não, o comércio vai dizer, CDL, né, as entidades representativas de classe vão mostrar as estatísticas depois, as estatísticas, né? Posteriormente. Mas o que é fato hoje, é que movimento tem. E que o trânsito teve essas alterações e as pessoas têm que estar aí bem atentas, até mesmo para não dar esse nó no trânsito, sobretudo nos horários de pico, né? Horário de almoço, final de tarde. Agora pela manhã nem tanto, mas almoço e fim de tarde, sobretudo esse horário de escola, né? De entrada de escola, está bem complicado o trânsito aqui no centro. Bom, são 7h20, você quer levar mais um assunto? Eu queria trazer só um assunto que você não trouxe na escalada, eu estava ouvindo você estava te ouvindo no carro, cheguei um pouquinho atrasado. Que é o ponto final de hoje, que traz que a sangria do governo Bolsonaro, né, a sangria do governo Bolsonaro na questão de popularidade, ela estancou, segundo o último Datafolha. É um dado importante, não só pela popularidade do presidente, mas é o que puxa isso, que a pesquisa traz. Muitos eleitores do Bolsonaro, inclusive, não só dele, mas muitos dos eleitores do Bolsonaro são contra as pesquisas, diz que pesquisa mente, que pesquisa não sei o quê, mas a leitura da pesquisa de forma mais ampla ela é muito interessante. O Datafolha ele capta, nessa última pesquisa dele divulgada no domingo, no jornal Folha de São Paulo de domingo, e o Folha de São Paulo é bom a gente botar que tem uma briga aí da Folha de São Paulo com o presidente Bolsonaro, uma briga muito nítida, muito clara, o Bolsonaro fazendo ameaças de corte, agora falou que não vai comprar quem anuncia com a Folha de São Paulo. Parece muito com o Trump, com o New York Times, aí, por exemplo. Né? É muito parecido isso no Brasil e nos Estados Unidos. Quem dera nós tivéssemos muito mais coisas parecidas com os Estados Unidos, né? Não só um presidente que briga com o jornal. Pois é. Mas, enfim. Pois é. Nós temos aqui um juiz, né? A gente pode falar... Que bom que no Brasil tivesse mais celeridade, por exemplo,
na justiça. A gente sabe que lá nos Estados Unidos tem mais, né? Você tem mais juízes servindo a comarcas. Aqui em Campos, inclusive, é um problema. Sim, sim. Nós temos deficiência. Quer dizer, em outras coisas, né? Bom, a gente tem muito papo. Sim. Aí só para concluir essa questão do Bolsonaro, que essa estanca da sangria de popularidade, ela não mostra uma reação pessoal do presidente. É porque há uma compreensão popular muito maior de que a economia está dando sinais de que vai melhorar. Uhum. Esse é o grande mote para qualquer que fosse presidente, seja ele o Bolsonaro que está eleito, seja ele qualquer outro que poderia ser eleito. Eu acho que tem que parar aquele negócio de torcer contra. Não, a economia reagindo, o presidente vai ser bem avaliado, seja ele quem for. E é isso que a pesquisa traz. Estanca-se a sangria, ela oscila ali dentro da margem de erro. Né? Você vê de 8 meses de queda de popularidade do governo, segundo o Datafolha, que faz essa série histórica, faz desde Fernando Henrique Cardoso, acho que antes até, acho que do Collor já tinha, do Sarney de Collor já tinha, mas não nessa série tão frequente como desde Fernando Henrique, que fazia mês a mês. Né? A partir de Collor, porque já houve a eleição, né? Mas eles fizeram desde Sarney. Sarney. Na série do Datafolha, é o pior ano de um presidente desde Fernando Henrique, só quem teve pior foi justamente Collor e Sarney, mas ele mostra esse dado super interessante, de que a população começa a perceber que a economia começa a reagir. Nós tivemos aí uma reação recente, uma oscilação positiva na questão da produção industrial na semana passada. O dólar ainda está alto demais, mas começa a diminuir. O desemprego cai de 13 para 12, não é muito ainda, mas começa a oscilar. E toda essa questão econômica, toda essa questão macroeconômica, começando a dar reação, e a perspectiva de um 2020 melhor em muitos setores, faz com que o presidente comece a ter uma avaliação melhor em todos os estratos sociais, o que é muito importante também, porque Bolsonaro ele tem a aprovação do homem que tem um ensino um pouco melhor e uma renda um pouco melhor. Nesse ponto ele é disparado. Em outros estratos sociais, a avaliação dele é bem pior. Só que uma vez que a economia começa a reagir, uma vez que a economia começa a dar sinais de reação, nem reação ainda, isso começa a se equilibrar e ele começa a capilarizar a popularidade em outros eixos, em outros estratos sociais. Bom, então agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos então com o juiz Rubens Soares Saviano Júnior conversando conosco, assuntos muito pontuais, muito interessantes, atuais e quem sabe tirar dúvida de alguns ouvintes, ou nossa, né? Claro. de alguns pontos. Vamos a um intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. A Proteus, moderna empresa especializada